Olá, bem-vindos de novo ao canal Mathemagics. Não te esqueças de comentar, fazer like, partilhar com os teus amigos e subscrever o canal. Olá a todos novamente. No vídeo de hoje vamos explorar um tema fundamental da matemática, os sistemas de duas equações a duas incógnitas. Este é um conteúdo essencial para resolver problemas que envolvam mais do que uma variável. Para facilitar a compreensão, iremos dividir o tema em dois vídeos. No final destes dois vídeos, espera-se que saibas resolver sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas e problemas que envolvam sistemas de equações de situações matemáticas e não matemáticas. Neste primeiro vídeo, vamos trabalhar a resolução de sistemas pelo método de substituição, o que é uma solução de um sistema, etc. E no segundo vídeo, a resolução do sistema pelo método gráfico e, ao longo dos dois vídeos, a resolução de problemas. Fiquem atentos e acompanhem-me nesta viagem pelo mundo da matemática. Vamos lá! Começamos então com um problema que diz para considerar as figuras formadas por coroas amarelas e vermelhas e determinar o valor de cada coroa vermelha. Para resolver este problema, podemos utilizar dois processos diferentes. E é precisamente isso que vamos explorar a seguir. Vamos começar pelo primeiro processo da resolução. Sabemos que a soma de 3 coroas amarelas é igual a 27. Ora, se 3 coroas amarelas somam 27, então para descobrir o valor de cada uma basta dividir 27 por 3 e obtemos assim que cada coroa amarela vale 9. Descoberta que está o valor de cada coroa amarela, avançamos assim para o próximo passo. E, sabendo que duas coroas amarelas e duas coroas vermelhas valem 34, então, se a 34 tirarmos o valor das duas coroas amarelas, ou seja, de 2 vezes 9, ficamos com 16, que será o valor de duas coroas vermelhas. Para terminar este processo, falta apenas determinar o valor de cada coroa vermelha. Sabemos que duas coroas vermelhas valem 16, então, para descobrir o valor de uma coroa vermelha, basta dividir por 2. E ficamos a saber que cada coroa vermelha vale 8. Assim, acabamos de achar a solução para este problema. Cada coroa vermelha vale 8 e cada coroa amarela vale 9. E esta foi a primeira forma de resolver este problema, que, creio que concordas comigo, não é difícil, é até bastante intuitiva. O que te convido agora é a veres uma segunda forma de resolver este problema, que mais não é do que a formalização de esta forma. Porque o que nós fizemos aqui foi para duas incógnitas que nós não conhecíamos, ou seja, dois valores desconhecidos, que era o valor de cada coroa amarela e o valor de cada coroa vermelha, nós não sabíamos, e então começamos por pegar numa das expressões que conseguíamos obter por visualização da imagem, obtivemos o valor da primeira incógnita, que no caso era o valor da coroa amarela, e utilizamos esse mesmo valor para usar na segunda expressão que nos permitia calcular a coroa vermelha. E é este método de determinar primeiro o valor de uma incógnita ou uma expressão de uma incógnita e logo a seguir utilizando-a numa outra expressão para determinar a segunda incógnita, que se vai basear todo o estudo e a resolução de um sistema de duas equações a duas incógnitas. Então, anda comigo explorar o próximo método. Para isso, vamos atribuir uma letra a cada tipo de coroa que queremos descobrir. Neste caso, atribui A ao valor da coroa amarela e V ao valor da coroa vermelha. Agora traduzimos a informação do problema
neste caso das imagens, por equações. Sabemos que 3 coroas amarelas valem 27. Então podemos escrever que 3A é igual a 27. Também sabemos que 2 coroas amarelas e 2 coroas vermelhas valem 34, o que se pode traduzir na equação 2A mais 2V igual a 34. Desta forma, transformamos o problema num sistema de duas equações a duas incógnitas e a seguir vamos resolvê-lo. Vamos começar por resolver a primeira equação, onde temos 3A igual a 27. Ora, para obter o valor de A, pelo que conhecemos da resolução das equações, este passo é fácil. Basta dividir ambos os membros por 3 e obtemos a solução A igual a 9. Assim, determinamos que cada coroa amarela vale 9. Agora, com este valor, podemos substituir na segunda equação para encontrar o valor de V. E na segunda equação, se te recordas, tínhamos 2A mais 2V igual a 34. Mas agora nós sabemos que A é igual a 9. Então, em vez de na equação aparecer A, vai ter que aparecer 9. Pelo que substituímos 2A por 2 vezes 9 mais 2V igual a 34. E agora ficamos apenas com uma equação a uma incógnita, em que a incógnita neste caso é apenas V. E resolvemos a equação, como já sabemos resolver equações, normalmente, incógnitas para um lado, termos independentes para o outro, sempre que sempre que um termo troca de membro, troca o sinal. E aqui apresento a equação resolvida com todos os passos que aconselho-te a parares o vídeo, tentares resolver tu próprio no papel e, ou no teu caderno, confirmares a resolução pelo que aqui te apresento. Mas facilmente começamos por efetuar a multiplicação, 2 vezes 9, que dá 18, e portanto mantemos 2V no primeiro membro e o 18 muda para o segundo membro, trocando o sinal. Efetuando os cálculos no passo seguinte, ficamos com 2V igual a 16 e claro que agora só falta dividir ambos os membros por 2, obtendo assim V igual a 8. Obtemos assim mais uma vez a resposta ao nosso problema, em que cada coroa amarela vale 9 e cada coroa vermelha vale 8. O que acabamos de fazer foi a resolução do sistema de equações pelo método de substituição. Neste método, começamos por isolar uma das incógnitas numa das equações e depois substituímos esse valor na outra equação. Assim, conseguimos transformá-lo numa equação com uma incógnita que sabemos resolver facilmente. Ao longo deste estudo, vamos abordar dois métodos para resolver sistemas de duas equações a duas incógnitas. O método de substituição, que acabamos de ver e vamos continuar a explorar neste vídeo, e o método gráfico, que consiste em representar graficamente as retas associadas às equações do sistema e que vamos abordar na parte 2, ou seja, no vídeo seguinte a este. Vamos então continuar a explorar o método da substituição. Vamos então formalizar, o que é que isto quer dizer? Escrever de uma forma matemática mais usual e correta a resolução do sistema que acabamos de fazer pelo primeiro e segundo método. Ora, já vimos que para resolver o problema, o primeiro passo é equacioná-lo, ou seja, traduzir a informação dada em equações matemáticas. E para isso temos que definir incógnitas. E neste caso chamamos A ao valor de cada coroa amarela e V ao valor de cada coroa vermelha. A seguir, escrevemos cada equação que traduz as imagens que nos são dadas. Portanto, 3A igual a 27 e 2A mais 2V igual a 34. E este símbolo que aqui te apresento entre as duas equações lê-se I. Significa que procuramos o par que seja a solução da primeira equação e da segunda equação. Esta é uma forma que nós temos de apresentar um sistema, mas a outra que te apresento a seguir é a mais comum, a mais utilizada.
Portanto, o símbolo I, que é um chapeuzinho, pode ser substituído por uma chaveta onde engloba as duas equações e também se lê I. E também significa que procuramos a solução da primeira equação e, simultaneamente, ou o par que seja a solução da primeira equação e, simultaneamente, o da segunda equação. Ao longo de toda a resolução do sistema, vamos continuar sempre com as chavetas e com as equações. E cada passo novo que fazemos uma chaveta nova e utilizamos o símbolo de equivalente para fazer o passo seguinte. Portanto, aqui o que estamos a fazer é exatamente aquilo que já fizemos, só que numa formalização diferente. Ou seja, neste caso eu vou querer resolver a primeira equação que está nesta chaveta e, portanto, divido ambos os membros por 3 e obtenho assim o valor de A, que neste caso é 9. Depois pegamos no valor encontrado, neste caso A igual a 9, e vamos substituir na segunda equação que nos aparece nesta chaveta. Portanto, o A já deixa de aparecer na segunda equação, sendo substituído por 9, ficamos com 2 vezes 9 mais 2y igual a 34. Temos então a tal equação com apenas uma incógnita, que neste caso é o V. Resolvemos a segunda equação, como já expliquei nos processos anteriores, e como não estamos a trabalhar com a primeira equação, podemos colocar um traço, significa que não estamos a trabalhar com ela, mas que existe ali uma outra equação. Aqui segue mais um passo da resolução desta equação, até encontrarmos a solução final. Depois de resolvermos a segunda equação, temos então o valor de V, que é 8, e o valor de A, que já tínhamos calculado, que é 9. Por fim, escreve-se a solução do sistema, que é um conjunto, daí as chavetas, formado por um par ordenado, que normalmente vem por ordem alfabética. A é 9 e o V é 8. Acabamos assim a resolução do nosso sistema, encontrando a sua solução e escrevendo o seu conjunto de solução. E agora, utilizando o método de substituição, consegues resolver o problema que te apresentei? Faz uma pausa no vídeo, tenta resolvê-lo sozinho e depois acompanha-me na resolução. Como já tínhamos visto, o primeiro passo é equacional, ou seja, traduzir a informação dada em equações matemáticas. Se chamarmos a x um dos números, o maior, e a y ou outro número, podemos escrever x mais y é igual a 30, a soma é 30, e x menos y é igual a 10, a diferença é 10. Assim, construímos um sistema de duas equações a duas incógnitas que a seguir vamos resolver. Vamos então começar a resolver o sistema. O primeiro passo será isolar uma das incógnitas numa das equações. Uma sugestão prática que te deixo é escolher sempre a equação onde uma das incógnitas tenha coeficiente 1 ou menos 1, pois isso evita frações e torna os cálculos mais simples. Neste caso, todas as incógnitas têm coeficiente 1 ou menos 1, pelo que podemos escolher qualquer uma das equações. Vou começar pela primeira. E então, resolvendo em ordem a x, isolamos o x no primeiro membro, obtendo x igual a menos y mais 30. Agora que expressamos em função de x, vamos seguir o próximo passo, que é substituir a expressão que encontramos para x na outra equação. Então, em vez de termos x,
vamos ter menos y mais 30. E depois escrevemos o resto da equação. Agora resolvemos a equação que obtivemos com apenas uma incógnita. Simplificamos os termos semelhantes e isolamos o y num dos membros. Assim encontramos o valor de y, que é 10, e agora que já sabemos o valor de y, podemos substituí-lo na equação que encontramos anteriormente, o valor do y. E assim determinamos o valor de x, que é 20. Portanto, os números inteiros que satisfazem as condições do problema são 20 e 10, e escreve-se a solução, o conjunto de solução, que é o par ordenado 20, 10. O que te proponho agora é confirmarmos se o par ordenado é realmente solução do sistema. Para isso, vamos substituir o x por 20 e o y por 10 nas duas equações originais. Obtemos assim, na primeira equação, 20 mais 10 igual a 30 e na segunda, 20 menos 10 igual a 10. Efetuando os cálculos, temos 30 igual a 30 e 10 igual a 10. E, portanto, vemos que as duas igualdades são verdadeiras. Como ambas as equações são satisfeitas, concluímos que 20 e 10 são, de facto, soluções do sistema. Agora vamos verificar se o par ordenado 30-20 também pode ser solução de sistema. O que é que achas? Substituímos o x por 30 e o y por 20 nas duas equações originais. Ficando na primeira equação com 30 mais 20 igual a 50, que não é igual a 30, e na segunda equação ficamos com 30 menos 20 igual a 10, que dá 10 igual a 10, de facto. Como a primeira equação não é satisfeita, concluímos que 30 e 20, o par ordenado, não é solução do sistema, apesar de verificar a segunda igualdade, mas tem que verificar as duas simultaneamente. E para finalizar o conteúdo deste vídeo, queria falar-te ainda do que são sistemas equivalentes e a forma canónica de um sistema. Sistemas equivalentes são todos aqueles que têm o mesmo par ordenado como solução. E a forma canónica é a forma de apresentar um sistema que consiste em apresentar o sistema, se tiver parentes e denominadores, desembaraçando desses parentes e denominadores. Portanto, o sistema tem que aparecer sem parentes, sem denominadores, com as incógnitas por ordem alfabética no primeiro membro e os termos independentes no segundo membro. Considera este exemplo que aqui te apresento. Não está na forma canónica. A primeira equação não tem as incógnitas todas no primeiro membro e os termos independentes no segundo membro. E a segunda equação, também não tendo todos os termos independentes no segundo membro, tem parentes. Portanto, temos por começar por desembaraçar os parentes e escrever as incógnitas todas no primeiro membro e depois termos independentes no segundo membro. Então, na primeira equação, começa-se por trocar o y para o primeiro membro, não esquecendo de trocar o sinal, e o 2 para o segundo membro, escrevendo x mais y igual a 2. Não te esqueças que tem de estar por ordem alfabética, daí o x aparecer antes do y. Na segunda equação, vamos aplicar a propriedade distributiva para desembaraçar de parentes, ou seja, fazendo 2 vezes 2, que dá 4, e 2 vezes menos x, que dá menos 4x. Agora, vamos fazer o mesmo que fizemos na primeira equação. Já não temos denominadores nem parentes, portanto, termos com incógnita para o primeiro membro, que já estão todos no primeiro membro, quer os termos com x, quer os termos com y, e os termos independentes no segundo. Falta que o 4 troque de membro. Portanto, como está positivo, passa a negativo. Simplificamos os cálculos no segundo membro, passando a constar no segundo membro o resultado de 8 menos 4, que é 4, e como já tínhamos no primeiro membro
por ordem alfabética os termos com incógnita, temos assim o sistema na forma canónica. Termos com incógnita no primeiro membro, por ordem alfabética, e termos independentes no segundo membro. Para concluir a primeira parte do estudo de sistemas, portanto, este vídeo, resumo aqui os passos da resolução de um sistema pelo método da substituição. Não esquecer, primeiro tens que desembaraçar de parentes ambas as equações, se os tiver. Também, se tiver denominadores, depois de desembaraçar de parentes, desembaraçamos de denominadores. De seguida, resolvemos uma das equações em ordem ou uma das incógnitas. E recordo que é sempre mais fácil pegar naquela incógnita em que o coeficiente seja 1 ou menos 1. No passo seguinte, substituímos a expressão da incógnita encontrada no passo anterior na outra equação, obtendo uma equação com uma só incógnita. Resolve-se esta segunda equação em ordem à única incógnita obtida nessa equação. Por fim, substituir o valor obtido na outra equação e escrever a solução do sistema. E assim concluímos a primeira parte deste tema sobre sistemas de duas equações a duas incógnitas. Nesta parte, aprendemos a equacionar um problema e transformá-lo num sistema de equações, resolver sistemas pelo método de substituição, verificar se uma solução encontrada é realmente válida, o que são sistemas equivalentes e a escrever sistemas na forma canónica. Mas ainda há mais para explorar. Na parte 2, vamos estudar outro método para resolver sistemas, o método gráfico. Não percam!